Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo. E hoje quem estará aqui conosco é o diretor de arbitragem de stand-up. Todos já, quer dizer, muitos de vocês já conhecem, inclusive já devem ter tido lutas arbitradas por ele. É o Edson Nogueira, que vai nos acompanhar hoje. Vai transmitir o seu conhecimento para a gente e compartilhar conosco também as suas experiências aí como árbitro central de stand-up. Então, muito obrigada a todos. Seja bem-vindo, Edson. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, junto com essa família, poder passar um pouco dessa experiência aí que a gente tem durante todos esses anos. Muito obrigada por você ter aceito compartilhar um pouco aqui do seu conhecimento, das suas experiências com a gente hoje. Bom, estamos aí, estamos prontos para que Deus me ajude. Boa noite, Ricardo, tamo junto. Bom, então a gente vai começar, apesar de que, assim, muitas pessoas, como eu disse, muitas pessoas já te conhecem, né? Mas como a gente está aqui na internet para o mundo, claro, vamos dizer para todo mundo quem é você. O Edson pelo Edson. Bom, vamos lá. O Edson. O Edson é um cara normal, um cara tranquilo, um cara que, graças a Deus e a meus pais, um cara formado em 2 faculdades, um cara que, de repente, ama viver, ama fazer esporte, ama ter um número cada vez maior de amigos, ama a família. E, como eu já disse, sou formado em 2 faculdades. Para quem não me conhece anteriormente, eu já tinha uma predisposição com relação a esporte, né? Já fui jogador de basquete, já fui jogador de futebol, inclusive cheguei até júniors do Palmeiras, acredite se quiser. Que legal. E daí foi a minha vida, né? Trabalho na Unicamp já faz muito tempo, já estou quase aposentando também, porque eu entrei muito novo, entrei lá praticamente quase como patrulheiro. E aí é a minha vida. Acho que não tem muito mais. Solteiro. Um pouco da sua origem, de onde você é? Você nasceu? Eu nasci aqui em Campinas mesmo, né? Sou aqui de Campinas, nascido, criado aqui na cidade. Não tive a oportunidade de sair, então minha vida foi toda aqui em Campinas. Legal, muito bom. E como é que você entrou nesse universo das artes marciais chinesa? Quando se deu isso? Olha, como eu já disse, né, eu tive assim uma predisposição com relação a praticar esportes desde cedo. Então, como eu já disse, joguei basquete, joguei futebol. E aí eu acho, igual muitas e muitas crianças, acho que, na verdade, nunca perdiam filmes de Kung Fu, filmes de artes marciais. Eu era um apaixonado. Antigamente, é até difícil falar isso porque fica meio chato. Quando eu era mais novo, na Record, à noite, passava filmes de arte marcial bem lá atrás. Filme do Bruce Lee, sabe? Carradine, bababá, e vai. Então, desde aí eu já assistia os filmes de arte marcial. Então, aí eu sempre gostei. O gozado de tudo é que a minha família, primos, assim, são todos mestres de capoeira. A capoeira foi uma coisa que está introduzida na família e eu fui, assim, literalmente a ovelha negra do negócio, sabe? Saí para arte marcial. E por quê? Porque eu gostava, gosto, amo. Então, isso sempre teve no meu DNA e foi ficando cada vez mais apurado. Isso me trouxe cada vez mais para dentro das artes marciais. Oh, legal.
E aí você começou praticando qual modalidade, assim, dentro das artes marciais chinesas? Das artes marciais chinesas, mas eu acho que é importante dizer que, na verdade, o meu primeiro passo não foi das artes marciais chinesas. Formado, sou primeiro dan de Kyokushinkai, Karatê. Eu sou, né, primeiro dan de Kyokushinkai. Só que, na época, houve uma fatalidade, o meu professor veio a falecer, e eu era um dos alunos mais velhos, e eles queriam que eu assumisse a academia na época. Mas aí eu falei, não é isso que eu quero participar, quero simplesmente estar aí dentro, fazendo meus treinamentos, tudo, tanto que eu nunca tinha competido, né? Nunca tinha competido, eu simplesmente treinava. Sim. Aí eu tive a oportunidade, a benção, né, de trabalhando na Unicamp, eu conheci o Cifu Ortega, que hoje é o responsável lá para Wushu Kung Fu, né, daqui de Campinas, e ele era aluno de graduação da Unicamp. Então aí eu treinava sozinho, ficava treinando chute, soco. E um dia até que nós nos encontramos lá e começamos a conversar, e ele chegou para mim e falou assim para mim, vamos treinar, vamos fazer? Vamos lá. E começamos a fazer uma roda. Nessa roda, para vocês terem ideia, de repente, a hora que a gente observou, tinha de 8 a 10 pessoas assim, a gente fazia treino. Ali era lutador de karatê até então, eu. Tinha Kung Fu, Ortega e um ex-professor nosso, Armando. Tinha pessoas de ninjitsu, tinha pessoas de jiu-jitsu, enfim, era uma salada. A gente juntava todo mundo e fazia um treino dentro da quadra da educação física lá da Unicamp. E aí, um dia eu cheguei pro Ortega, falei, pô, arruma uma camisa dessa, achei bonita a camisa, né, estilosa, uma camisa da escola dele de Kung Fu. Ele falou assim, olha, se você for lá treinar com a gente, eu te dou uma camisa. Eu falei, é pra já. Fui. Cara e a coragem. Cheguei lá, para ser bem sincero para vocês, não tinha roupa, fui com moletom, né? Fui com moletom, uma calça de moletom, uma camiseta lá, fiz o primeiro treino, aí foi paixão. Aí me apaixonei, eu vi, porque o Kung Fu é muito mais, eu digo assim, eu espero que entendam, é muito mais suave o diálogo, a interação do que no Karatê. No Karatê é uma coisa muito mais rígida. Para ter ideia de todo o tempo que eu tive foram 10 anos, muito tempo que eu tive dentro do Karatê, eu simplesmente... Sabe quantas vezes eu conversei com o mestre? Quantas vezes? Nenhuma. Porque há uma hierarquia que você tinha que... Você conversa com o professor e o professor vai para o mestre. Ele leva as suas dúvidas para o mestre fala para o professor traz para você. Então, não sei se hoje continua dessa maneira, mas era dessa forma. Então, o que acontece? Assim eu adentrei, gostei, apaixonei, sabe? Logo, o mestre, né, no caso que eu sigo, que eu aprendi, foi o Tati Wong, né? Que hoje reside nos Estados Unidos. E eu fui, assim, dentro do estilo Choi Fa, que o professor Ortega introduziu na academia com o Tati Wong, eu sou o número 22. Quer dizer, eu fui um dos primeiros alunos ali a assinar ali, né? Na verdade, eu fui o número 2. 22 era meu número na academia. Eu era 22, eu fui o segundo aluno a entrar dentro do estilo Chorifá. Então, muito tempo. Muito legal. É isso mesmo, Everton. O Everton está dizendo que você é um dos melhores árbitros de sandá que ele já viu atuando. Obrigado, Everton. A gente só faz o melhor porque a gente ama. Legal, muito bom. E você, então, iniciou pelo Kung Fu, certo? Sim. Normalmente, praticando Kung Fu já se faz um pouco de luta. Então, quando foi que surgiu esse interesse aí pelo sandá?
Olha, na verdade é o seguinte, quando na verdade, como as pessoas, talvez alguns ainda até mais novos, eles não saibam que até então o sandá era o que era mais chamado de sanshou, antigamente, era chamado de sanshou. Então, tantos que tem ainda alguns alunos que ainda têm no seu short escrito sanshou, são os alunos mais antigos, para que as pessoas não saibam. Aí, eu cheguei com uma experiência tudo de karatê. Aí o professor Ortega chegou e falou assim para mim que ia ter um campeonato em Angra dos Reis. Se eu estava interessado aí participar. Eu falei, nossa, mas nunca lutei em campeonato, né? Ele falou, não, vamos lá, vamos lutar, né, nesse campeonato, assim, em Angra dos Reis. Aí eu fui, né? Eu fui nesse campeonato de Angra dos Reis e acabei ganhando. Acabei ganhando, porque aquela coisa, imagina um cara, primeiro dan de Kyokushinkai, chegando e eu não escondo de ninguém. Eu, até pelo medo e pelo receio e por respeito, eu pedi para o Ortega me inscrever na categoria intermediário, apesar de ser já primeiro dan de Karatê, porque eu nunca tinha lutado Kung Fu. Tanto que o Ortega, talvez ele esteja assistindo, se eu falar isso, ele vai até rir. A primeira vez que eu coloquei, porque na verdade, quando todos nós lutávamos, a gente usava o capacete fechado. Sim, com grade ainda, né? Eu não via um palmo na feira. Eu falei, socorro, não estou vendo nada, pelo amor de Deus, me ajuda. Calma, respira. Eu estava mais desesperado com o capacete. Eu estava mais desesperado com o capacete do que com a luta. Com a luta, eu falei, agora vai, não estou enxergando nada. Eu olhava de um lado, cadê o adversário? Eu olhava do outro, cadê o adversário? Sabe, eu tinha que ficar virando. Então, foi um desespero, assim, terrível. Mas aí eu me adaptei, acabei ganhando, sabe? Quer dizer, vamos dizer assim, aquela coisa brincando, né? Cheguei chegando, graças a Deus ganhei. Mas eu confesso, foi uma categoria intermediária. Acho que não peguei nenhum bicho-papão, pelo menos que eu imagino, né? Porque foi tranquilo, graças a Deus foi tranquilo e acabei ganhando o primeiro campeonato que eu participei. Ah, que bom. Muito bom. Já que você falou aí do sandá, sanshou, qual a diferença? Fala pra gente um pouco sobre o sandá, qual a diferença do sandá para outras modalidades aí de contato que você conhece? Olha, eu vou falar o seguinte. O sandá, eu espero que as pessoas compreendam. Eu acho que o sandá é uma das artes marciais mais, assim, uma forma de luta mais completa que existe. Por quê? No sandá, você trabalha muito soco. Onde que tem o soco? É no boxe. Você trabalha vários tipos de chute. Onde você pode encontrar chute, tanto chute altos como chute baixos. Você pode encontrar isso no taekwondo, no muay thai. Claro. Quedas, você pode encontrar, colocar as quedas com relação no, tipo assim, do judô, no próprio jiu-jitsu, entendeu? E outras, assim, no wrestling. Então, você tem o sandá, ele abrange várias formas de luta. O atleta de sandá, a gente tem observado, principalmente, posso dizer, até no UFC, os atletas de sandá que estão se aventurando, estão indo para lutar no UFC e estão fazendo lutas, mesmo que não seja no UFC, mas seja de artes marciais mistas, eles estão ganhando, estão bem. Nós temos uma chinesa que ela é campeã de uma categoria onde que tem papa tudo. Tem uma polonesa, tem uma outra lá também que é doida, sabe? Uma carequinha, né? Que eu esqueci o nome dela. Mas, enfim, né? Tem as brasileiras nessa categoria. Então, é aquela coisa. A chinesa, ela é a campeã. Mas quando ela entrou, eu lembro que eu gosto de assistir o UFC, ela entrou e eles estavam comentando que a modalidade dela era o sandá. Claro, você já fixa, você fala, nossa, vamos lá. Que isso? Ela só teve dificuldade. Ela só teve dificuldade quando ela foi realmente, já estava próximo do título, que ela começou a se aproximar,
sabe, pegar, assim, aquelas mais cascudas mesmo, que ela teve um pouco mais de dificuldade, mas era couro, ela batia, 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 eu falo com orgulho que ela batia, e hoje ela é campeã né, no caso da categoria dela. Então, por isso que eu posso falar com toda a propriedade que o Sandá eu acho uma das artes marciais mais completas, que a pessoa que realmente treina Sandá com dedicação, tendo um bom professor, uma boa escola, realmente ali, olha, é uma pessoa que eu falo com certeza, se quiser, nem todo mundo quer ser atleta, né? A pessoa às vezes quer simplesmente ser um praticante de artes marciais. Exatamente. Mas se ele quiser ser um atleta, ele vai longe e ele está preparado. Porque o Sandá é uma coisa que. Isso é arte marcial chinesa, né? Não vou dizer só o Sandá, mas ele trabalha muito isso. Sim, Muito. é importante. É muito cabeça. O cara tem que ser ali uma pessoa assim, estudar o movimento. O cara tem que, de repente, saber observar. O cara vai dar um soco. Às vezes, o cara que tem a experiência, isso, assim, eu digo com relação à minha história de luta. Sim. Às vezes, o cara vai lutar, dependendo se você vê seu adversário. Se ele mexe o ombro, você já sabe que dali vai sair um soco. Você já pega uma distância. Se você percebe que o cara é destro, você já vai rodar do outro lado. Então, são todas técnicas que você vai aprendendo, que você vai elaborando para que você possa ficar cada vez mais assim, aprofundado no aprendizado do Sandá. Sim, sim, com certeza. Bom, e aí você foi atleta, né? Sim. E aí você saiu de atleta para árbitro de Sandá. Como foi isso? Como é? Fala pra gente um pouco sobre a sua experiência aí enquanto árbitro. Olha, foi assim. Eu lutei durante muito tempo e talvez antes de falar um pouco da minha entrada com relação à arbitragem, é importante dizer que eu cheguei a ser campeão nos Estados Unidos, né? Cheguei a ser campeão nos Estados Unidos, num campeonato no qual era para ser um campeonato, assim, simplesmente um campeonato internacional que foi lá. Inclusive, o Cifu Renato Calheiros também, naquela época ele lutava e foi lutar também, ele lutou numa outra categoria. Quer dizer, exatamente, nós estávamos nos Estados Unidos, né, eu lutando, sinceramente, nós não nos conhecíamos ainda, viemos nos conhecer depois. Então, eu acabei sendo campeão lá em 97, né, nos Estados Unidos, ganhei num americano no final. O campeonato foi na Universidade lá de São Francisco, e esse campeonato internacional, ele ganhou status de mundial. Então, hoje, até as pessoas dizem, e eu aceito, claro, e eu também, coisa assim, o fato de ter sido campeão mundial. Por quê? Porque simplesmente, vocês imaginem um campeonato com 22 países. Foram 22 países, Europa, Ásia, sabe, tinha Oriente Médio, tinha, sabe, América do Sul, América Central, simplesmente todas as pessoas que estavam ali participando, foram 22 países e eu acabei sendo campeão. Bem, aí, dentro da pergunta que você fez, eu comecei, sempre, eu lutava, e dentro dessas lutas que eu ia fazer, nos campeonatos que eu ia, o próprio Cifu Ortega dizia para mim, olha, você vai ter um curso de árbitro, você não quer fazer? Claro, porque eu quero fazer sim, quero aprender. Primeiro, até para conhecer mais as regras. De repente, para estar ali, ter um conhecimento melhor. É importante, desculpa te cortar, mas a gente até costuma aconselhar, né, aos atletas que façam curso para realmente entender da regra, como é que funciona, o que vale, quanto vale cada golpe que ele faz ali na hora. É importante, né, que o atleta também esteja a par disso. Exatamente, porque eu, por exemplo, espero que, de repente, até
talvez chefe de delegações, pessoas assim, professores que estão aí, isso aí eu quero falar realmente, é uma coisa muito importante. Os atletas têm que saber as regras, mas principalmente os chefes de delegações, técnicos, as pessoas responsáveis têm que saber as regras, têm que pegar ali, quando a regra for sair assim na internet, abrir, ler, perguntar, se interessar, vir, porque que acontece? Às vezes, o atleta, ele está preocupado com a luta, o atleta, ele está vivendo o mundo dele na luta, mas o que acontece? Se desde aquele treinamento que ele tem na academia, ele já é educado com relação dentro das regras, ou a possibilidade dele vir a errar na luta assim é muito pouca, ou até mesmo uma reclamação, porque se ele receber alguma coisa, ele vai simplesmente vai falar, não, olha, realmente eu perdi, aconteceu, realmente eu saí, realmente eu preciso, enfim, ele vai estar por dentro das regras porque ele já foi preparado. Então é muito importante isso. E ele vai fazer uma luta muito consciente daquilo que ele está fazendo, né? Exatamente. Então, eu penso assim, aí, né, voltando como eu disse, né, eu gostava de ver as regras, tudo, só que aí eu comecei a pegar gosto para as coisas, com relação da arbitragem. Aí eu ia competir, e às vezes no mesmo campeonato eu saía rápido, tomava um banho, me trocava e já ia trabalhar de arbitragem. Só que muitas pessoas não sabem que a minha vida de árbitro mesmo, apesar de ser do Sandá, do Sancho, a minha vida começou com o árbitro de tradicional. Eu trabalhei muito tempo como árbitro-chefe de tradicional, ali na mesa, comandando, Então, quer dizer, eu tenho uma experiência grande também de tradicional. Só que minha paixão sempre foi o Sandá, o Sancho. Aí eu comecei a largar um pouco mão com relação do tradicional e comecei a me dedicar mais ao Sancho, ao Sandá. Então, o que acontecia? Eu ia, lutava e arbitrava. Aí depois foi passando o tempo, aí também teve em 2013 eu tive que passar por uma cirurgia de hérnia de disco lombar, aí já começou já começou a ficar mais difícil com relação a... Fala, William, tudo bem? Aí já começou a ficar mais difícil de eu continuar lutando, porque o esforço tinha que ser muito grande, todo mundo sabe quanto tem que ser a dedicação nos treinamentos, e era assim, eu treinava, lutava, ia para campeonato, e depois eu tinha que ficar no Voltaren. Depois do campeonato, eu tinha que ficar tomando injeção de Voltaren, porque a dor era grande. Mas não tinha mais problema. Graças a Deus, nunca mais tive problema na coluna. Só que aí eu falei, não, agora eu vou me dedicar ao que eu gosto, o que eu amo. Foi onde que eu comecei a me dedicar totalmente à arte. Mas eu comecei como, veja bem, eu falo para todos, eu comecei como árbitro lateral depois, eu comecei como árbitro lateral, trabalhei muito tempo como árbitro lateral, até que apareceu uma oportunidade na outra organização que eu trabalhava, posso falar Federação Paulista, na Confederação, na Federação Paulista, na Confederação Brasileira, e onde que eu comecei a fazer cursos, mas como árbitro central. E aí, aos poucos, eu fui sendo colocado como árbitro, quando de repente eu percebi que eu estava arbitrando muito, até que teve um campeonato que foi organizado no Ibirapuera, em São Paulo, um campeonato, disseram que era mundialito, enfim, foi um campeonato muito grande, justamente para ver, né, na estrutura do Ibirapuera, e foi o meu primeiro campeonato internacional que eu arbitrei, né? Então, aí foi que eu realmente me introduzi total na arbitragem e comecei a arbitrar tanto pela federação como pela confederação. E aí que eu na arbitragem. Falando em campeonato internacional, a gente sabe que você já atuou como árbitro, né, fora do país.
Como foi? Você teve alguma dificuldade com relação, por exemplo, a idioma? Teve alguma dificuldade arbitrando fora do Brasil? Olha, eu tive a oportunidade de arbitrar nos Estados Unidos. Eu fui 4 vezes. Eu tive a oportunidade de arbitrar lá, né? Já arbitrar no Chile, que nós inclusive fomos juntos, né? No Chile que nós fomos lá, arbitrei. E o que acontece? A experiência é demais, porque você chega num país, não é tipo assim, não é estranho. Você chega num país ali que você, tipo assim, só vê na televisão tudo, mas aí você chega, é um ar diferente, você fala, vamos lá. Aí você, quando você está ali preparado, os atletas, há uma respeitabilidade muito grande com relação a árbitros, né, lá fora, de atletas de fora. Eles olham que, independente do país que você seja, você é árbitro, eles têm total respeito. Só que você tem que se mostrar totalmente seguro, você tem que se mostrar totalmente consciente, que eu falo, que você tem que se preparar muito com relação conhecimento das regras, como a gente já falou. A sua postura tem que ser totalmente diferente. Eu sou uma pessoa que todo mundo me conhece nos campeonatos aqui, uma pessoa alegre, uma pessoa que brinca, uma pessoa que tá zoando. Graças a Deus, a família do Kung Fu minha só cresce. Eu falo que todos são familiares, porque é um número enorme de pessoas que eu vim a conhecer, graças a Deus. Então, sempre rindo, sempre brincando, mas sempre levando a sério, né? Sempre mostrando assim, tentando sempre fazer o melhor do meu trabalho. Só que acontece o quê? Aí, talvez você possa pensar assim, mas e a língua? A língua da arbitragem, para os atletas que já estão, vamos dizer assim, preparados, porque se você chega a um campeonato internacional, a língua praticamente da arbitragem se resume aos comandos com relação, tipo, de mão. Então, se você fazendo os movimentos de mão, entendeu? E mesmo que você, de repente, o que acontece? Eu falo, assim, não fluente, mas eu tenho um conhecimento de inglês. Então, nos campeonatos lá fora, aqueles stop, gol, entendeu? Essas coisas já é mais universal, então se tornava fácil. E fora isso, como eu já disse, a sinalização é universal, a sinalização. Né? Hã? É universal. Isso, universal. Então, todo mundo sabe. Então, fica fácil de você... tudo que você marca, mesmo, por exemplo, eu era, tipo assim, o árbitro brasileiro que estava lá em cima e os árbitros internacionais de fora, entendeu? Que eu nem conhecia, nunca tinha visto. Então, era árbitro ali de vários outros países. Então, eles sabiam o que eu estava marcando, sabiam a pontuação, e graças a Deus nunca teve problema com relação à marcação de resultados nas minhas condições de luta, porque, como eu digo, a gente já se prepara, sabe? Eu preparo um campeonato desse da mesma forma que eu me preparo para qualquer campeonato. Eu leio as regras, eu me preparo fisicamente, mentalmente. E uma das coisas que é muito importante, que eu geralmente falo nos cursos, né? O árbitro, ele é uma figura importantíssima com relação no campeonato, porque o que acontece? Se existe bons árbitros trabalhando, vai existir pouca reclamação, vai existir poucas dúvidas. E o que acontece? Se lá, de repente, lá na arquibancada, assistindo, tem alguém que queira vir a investir, patrocinar um torneio, colocar o nome dela num torneio, a primeira coisa que ele vai olhar é o quê? Ele vai olhar
em volta as pessoas que estão, mas vai olhar os atletas, vai olhar a qualidade da luta, vai olhar assim, mas o que acontece? Quem conduz tudo isso? Justamente são os árbitros. São os árbitros. Se o árbitro é um árbitro seguro, o árbitro já mostra ali o que está acontecendo e o torneio corre tudo bem, gente, o cara vai investir, o cara vai colocar o dinheiro dele ali, o cara vai fazer o que puder fazer para deixar cada vez melhor. Só complementando um pouco isso que você falou, eu costumo dizer que duas peças são fundamentais em um campeonato: o árbitro e o atleta. Sim. Sem essas duas peças, você não tem evento, o evento não acontece. Sim, mas só que eu acho que eu vou ser bem sincero. Se não tiver atleta, não tem árbitro, não tem ninguém. Para mim, ainda o atleta ainda é a parte principal. Por isso que eu falo da responsabilidade. Por isso que eu falo da responsabilidade do árbitro. Porque os atletas simplesmente tem atleta que se prepara um ano todo. O atleta se prepara um ano todo para um campeonato. Ele gasta dinheiro, ele vai voar, ele vai fazer o que tem que fazer para fazer uma luta. Às vezes ele faz uma luta só, porque na categoria dele só tem uma luta só, então ele se prepara para aquela luta. Então, é imprescindível que o árbitro esteja preparado para receber aquele atleta da melhor maneira, da melhor forma. Porque o que acontece? Ele é a parte mais importante de um torneio, porque se não tiver atleta, não tem torneio. Os árbitros podem estar lá, os diretores, presidentes, pode estar todo mundo. Se não tiver atleta, não tem torneio. Não tem. Então, eles são o maior tesouro que existe dentro do Kung Fu, eu vejo assim. Então, por esse tesouro, a gente tem que ter muito respeito. Por isso que eu digo que nas minhas lutas, eu não entro só simplesmente como um árbitro, como fosse um robô. Sim. Preso nas regras, preso em tudo. Eu acho que, antes de tudo, o árbitro, ele tem que ver o lado humano do atleta. Com certeza. Ele saber, de repente, o que acontece. Eu já parei lutas que o atleta simplesmente, ele estava com os olhos virando, que ele tinha acabado de receber um golpe, e eu parei a luta. Ele ficou bravo comigo, ficou nervoso, mas depois, tanto ele como o técnico dele vieram me agradecer porque falaram, olha, ele estava na pilha, porque o atleta está lá, ele quer continuar. Mas o árbitro tem que ter essa visão, o árbitro tem que saber... né? Exatamente, porque o atleta pode perder uma luta, mas ele volta depois, ele pode voltar. Claro. A gente tem que evitar qualquer coisa pior. Respondendo aqui a pergunta do Will, você já pensou em arbitrar evento de MMA? Olha, William, na verdade, até pensei, mas eu vou ser bem sincero, nós temos uma forma de arbitrar, dentro das regras, novamente dizendo, dentro dessa arte marcial, pode ser karatê, pode ser kung fu, existe um limite. E o que eu vejo no MMA? Às vezes é uma falta de limite. Às vezes o cara tá coberto de sangue e o pau tá torando, o nego tá batendo, o neguinho vai lá, enxuga o sangue. Quer dizer, eu vou ser bem sincero, eu não me adaptaria. Eu já pensei nisso, mas eu não me adaptaria. Foi uma das coisas que dependendo do golpe que o cara levasse, eu já começaria a abrir uma contagem já para falar pro cara, chega, você não pode. Aí eu ia ser mandado embora. Porque é uma outra realidade. Então a gente tem que trabalhar naquilo que a gente se sente bem. A gente tem que trabalhar sempre, a gente sempre trabalha para o bem-estar do atleta, porque o esporte é isso, o esporte é saúde. O atleta vai lutar, ele sabe, mas ele vai passar por um exame médico, que é necessário sempre que vai lutar, e daí a gente percebe, a gente faz tudo para poupar o atleta, faz tudo para deixar o atleta
pronto para um novo torneio, pronto para uma nova oportunidade que ele venha lutar. Agora, o que acontece? Tanto que lá, para quem tem oportunidade de ver o UFC assim, às vezes os atletas, depois de luta, eles dizem suspensão. Eu acho que é meio errado isso que eles falam. Mas dependendo depois da luta, o atleta tem uns que ficam suspensos 6 meses. Por quê? Cuidados médicos. Ele tem, tipo assim, dependendo do jeito que ele fica, o atleta fica, às vezes, 2 meses, 3 meses, até 6 meses sem poder lutar, devido às lesões que aconteceram. Quer dizer, totalmente fora daquilo que a gente prega, totalmente fora daquilo que a gente trabalha hoje em dia. Entendeu? E é isso. Exatamente. Bom, você falou que já arbitrava antes, né, de vir para a Liga. Como foi que você chegou na Liga? Como aconteceu? Liga. A Liga foi, eu vou ser bem sincero, foi amor à primeira vista. O que acontece? Houve alguns problemas, sabe? Aí, tipo, isso eu não preciso dizer, mas houve alguns problemas sérios lá com relação na federação e na Confederação Brasileira na época. Isso era a segunda Copa Brasil, a segunda. Olha quantas Copas já passaram. Aí, exatamente. Aí eu cheguei, tipo, vamos lá, vamos lutar, vamos lá arbitrar, vamos lá conhecer. Eu fui convidado, né, a vir arbitrar na Liga, né, porque ia uma equipe. E aí eu, né, conversando já com o Cifo Paulo, conversando já com as pessoas, eu vim a arbitrar. E aí eu cheguei para arbitrar nesse primeiro dia. Isso eu digo mesmo. E aí eu cheguei para arbitrar no primeiro dia, a Liga tinha um árbitro. Tinha um árbitro que, de repente, assim, ele era o dono, praticamente ele era dono do... Ele era dono do ringue, né? Ele era dono... Você lembra muito bem. Ele era dono do ringue. Aí, só que, de repente, eu comecei a observar que ele estava muito longe das regras e longe do que estava acontecendo. E eu cheguei até bater boca com ele, e ele falou, ô Paulo, eu vou embora. Eu falei, não, mas não é, cara, você não precisa ir embora, só que tem que seguir as regras. Não é assim que a coisa, que a banda toca. Eu vou embora, eu não quero saber. Tudo bem. Aquele dia... Terminamos de discutir, continuamos a arbitrar, ainda deu alguns problemas nas lutas dele. Aí, a partir daquele dia, ele conversou com o Cifo Paulo e acho que nunca mais apareceu. Ele nunca mais apareceu para arbitrar, né? Tipo assim, eu cheguei, acho que ele falou, nossa, maldito desse cara chegou, me tirou. Aí eu comecei a arbitrar. Então, aí que eu cheguei na Liga, e na verdade a Liga me acolheu e eu falo, né? Tanto que eu chamo você e o Cifu de irmã e irmão, porque vocês estão no meu coração, porque vocês me acolheram, e eu falo que não há dinheiro que pague essa consideração. E aí toda a família, né, daí de São Paulo, de todos os, né, das pessoas me acolheram, mas é aquela coisa, eu acho que hoje, se me respeitam, acho que eu consegui, né, eu conquistei esse respeito, conquistei tudo que de repente eu estou colhendo hoje, né, eu venho colhendo, então foi assim que eu cheguei na Liga, né, cheguei na Liga justamente para arbitrar um campeonato e a partir da segunda Copa, até Foi ficando. Bom, o Cifu César, ele está pedindo para você dar uma dica para os atletas de stand-up iniciante, mas eu vou pedir para você deixar essa dica para o final do nosso bate-papo aqui, tá bom? Só me lembra, a gente fala muito. Sim, claro, com certeza. E aí, como diretor de arbitragem de stand-up, o que você acredita que é necessário que um árbitro de stand-up tenha? Quais características um árbitro de stand-up deve ter? Primeiro, ele tem que gostar. Aí não importa, central, lateral. Tá, mas eu acho que veja bem, você pode ver que sempre eu estou tocando quase na mesma palavra, regras. A pessoa tem que saber ter paciência para estudar, para ver as regras. A pessoa tem que ter conhecimento, mas antes de tudo ela tem que gostar do que ela faz.
tem que gostar de ser árbitro. A pessoa tem que ser imparcial. A pessoa, quando eu falo para todo mundo, os árbitros, a pessoa quando fala aí, Vagnão, as pessoas quando estão arbitrando, ela não faz parte de escola, ela não faz parte de cidade, ela não faz parte de país. O árbitro é árbitro. O árbitro, se ele de repente, se eu for arbitrar uma luta internacional entre Brasil e Argentina, que são grandes adversários, como já aconteceu, de eu arbitrar, o árbitro tem que ser o árbitro. Ele não tem que ser nada, ele não tem que ser brasileiro, ele não tem que ser argentino, ele não tem que ser nada. Ele tem que ser simplesmente alheio a tudo isso. Ele tem que simplesmente concentrado no trabalho dele, do que está fazendo. Então, o cara tem que ser totalmente neutro com relação a isso. E fazer curso, o cara tem que se dedicar, o cara tem que... atualizar, né? Como? Se atualizar. Sim, exatamente, porque eu falo para vocês, eu tenho aí trocentos anos com relação à arbitragem. Eu estou sempre assistindo, vídeos, às vezes eu quase não estou prestando atenção na luta, mas eu olho e tento olhar o modo geral. Eu vejo assim, a postura do árbitro, como o árbitro, geralmente campeonato mundial, como o árbitro ele se movimenta, como o árbitro, de repente, ele observa. Às vezes, eu mesmo sou crítico. Eu vejo assim, nossa, mas não deu nem para ver o movimento dele. Às vezes, o cara, um caiu, o outro caiu por cima, mas o cara fez um movimento tão rápido assim, que eu fico pensando, poxa, ele tá judiando dos árbitros laterais, sabe? Sabe, ele tem que ser assim. As pessoas que me conhecem, que me vê arbitrando, vê que eu tento assim, eu já sou meio pequeno, mas as pessoas me veem que eu já faço questão de deixar bem claro todo o movimento, sabe? O movimento, a gestualidade com relação a isso, para que ajude os árbitros laterais. Então... que você praticamente... Você vai falando para o pessoal, tantos pontos. Já dá uma facilitada, né? Para o árbitro lateral. Isso, mas o que acontece? Dentro dos cursos que são dados, os árbitros eles já vão sabendo que um chute, um chute na coxa vale 1 ponto, que um chute entre o estômago, né, o peito, nessa parte central, vale 2 pontos, sabe, um giratório na cabeça vale 3 pontos. Então, no curso, o árbitro já vai sabendo disso. Então, o árbitro sabendo disso, eu só vou fazer os gestos. E ele sabe o que aquele gesto vai indicar a contagem que é. Mas eu já arbitrei vários torneios no qual que eu levantava a mão e falava 1, sabe? 2, entendeu? Eu já dava aquele toque. Mas por quê? Porque eu via que os árbitros laterais, eles não estavam ainda maduros e preparados. Então, o que acontece? Eu facilitava com relação a isso, dizendo a contagem do que tinha acontecido. Aquele saiu 3 pontos. Aquele caiu sozinho, 2 pontos, e assim por diante. Interessante também para quem está assistindo, né? Porque quem está assistindo, muitas vezes, não é praticante, não é só o técnico, então não conhece, o pai, o amigo, o vizinho, alguém que foi assistir a luta. Né? Então, ele não conhece. E aí, quando você mostra quantos pontos foi cada golpe, isso também facilita para quem está assistindo, né? Facilita, mas tem um problema, Rosana. Sim. Geralmente, essas pessoas são as mais críticas. São as pessoas que são as mais críticas. Porque a gente brinca, né? É o pai, é a mãe, é a namorada, é o amigo. A torcida fica inflamada. E se o árbitro não mostrar segurança, vocês me acompanham há quanto tempo? Se o árbitro não mostrar segurança, os negros vêm para cima. Os negros vêm para cima no sentido de xingar, os negros vêm de falar que o torneio foi uma porcaria, o negro fala que injusto foi aquilo. Então, é onde que eu digo, simplesmente, as pessoas, elas acabam com o campeonato por um erro do árbitro. Então, o que eu falo, e às vezes não foi um erro.
Às vezes a pessoa tem que prestar atenção no que está acontecendo. Às vezes, aquelas pessoas que realmente sabem das regras e assistem, têm um conhecimento, eles sabem o que o árbitro fez, então eles não vão reclamar. Mas aquelas pessoas ali fora que não sabem, sim. Mais reclamam. Bom, e para como está a prática do sandá no Brasil? Olha, nos últimos anos cresceu, diminuiu? O que você acha? Eu vou falar uma coisa. Eu acho que o que eu tenho observado durante todos esses anos, que a prática do sandá está aumentando cada vez mais. Está aumentando cada vez mais porque, infelizmente, nós trabalhamos dentro de uma realidade da nossa sociedade que as pessoas hoje não treinam luta. Às vezes a gente gostaria que fosse isso, né? Que as pessoas treinassem luta só pela arte, tipo assim, ou para lutar num campeonato. Mas as pessoas hoje, da mesma forma que é o Muay Thai, da mesma forma que é o Jiu-Jitsu, hoje praticamente a pessoa aprende uma arte marcial como assim, realmente como defesa pessoal. Sim. Entendeu? A pessoa vai. Então, o que acontece? Com isso, as escolas de sandá, eu tenho percebido, né, com relação a um aumento até gradual, e uma das coisas que eu falo, que tem que aplaudir, aumentando cada vez mais o número de mulheres fazendo, sabe? Legal. As mulheres antigamente, elas, tipo assim, se colocavam meio ali, ficavam só nas formas, mas a partir do momento a gente tem observado cada vez mais as mulheres dentro da arte marcial, cada vez mais as mulheres lutando. Então, esse número está aumentando, eu acho que mas só que é uma diferença, né, professora? O que eu falo? A diferença que eu digo fica meio, às vezes, difundido mais em alguns lugares do que em outros. A gente vê, eu digo assim, a qualidade do próprio sandá. O que acontece? Você pega São Paulo, você vai num campeonato, você vê lutadores fortes de São Paulo, do Paraná, de Minas, entendeu? Aí, por exemplo, eu posso falar, na época que eu era da Confederação Brasileira, num campeonato que eu fui, num campeonato brasileiro que teve, eu fiquei boquiaberto com uma equipe que veio do Ceará. Os caras lutam muito! Os caras lutam demais. Então, quer dizer, é muito mais, sabe? Eu acho que com relação a isso da Liga Brasileira, com certeza a Liga Brasileira vai se expandir cada vez mais. A gente, com certeza, vai até ter a oportunidade de ter até ainda mais esses atletas junto com a gente. Gente, é muito legal ver esses caras. Tinha um rapaz, só uma pequena história, eu arbitrei uma luta de um cara de Roraima. Acredite se quiser, o cara tinha um braço só. O cara, lutador de sandá, ele tinha um braço só. Ganhou a luta, foi campeão da categoria dele. Se vocês vissem, acredite se quiser, se vocês vissem esse cara aplicar queda com um braço só. Nossa, eu me senti honrado. Depois que parou tudo, eu fui dar um abraço nele, porque eu falei, cara, você não existe, sabe? Ninguém imagina, o cara com um braço só foi campeão. Então, para ver, a gente tem uma... Eu acho que o sandá é muito grande. O sandá se eu falar, eu não quero ser assim prepotente de dizer que eu tenho conhecimento do sandá de todo o país, porque isso seria demais. Mas o que a gente tem observado dentro da liga e dentro dos campeonatos e que a gente tem visto é que ele é bem difundido, bem espalhado, só que existem níveis e níveis de, né? Existem níveis e níveis de sandá. E, novamente, eu digo, as mulheres estão de parabéns, sabe? Não é que as mulheres estão de parabéns, porque as lutas que eu tenho arbitrado das mulheres, olha, está cada vez melhor. Respondendo aí a pergunta do Márcio Greco,
mandar um abraço para ele, Márcio Greito, lá de Goiás. Ô, Márcio. Edson, qual a sua opinião em relação a separar as categorias em iniciante, intermediário e avançado nos eventos, uma vez que em muitos eventos não tem essa divisão? Olha, o que eu posso dizer assim, até com um pouco de propriedade, que na verdade, nos campeonatos da Liga, a categoria iniciante não tem. Não tem assim, pode dizer, a categoria. Tem intermediário e avançado. Então, já a pessoa, quando chega no campeonato, ela já vem para entrar na categoria intermediária, seja juvenil ou seja adulto. Então, há uma diferença. A questão é, o que a gente observa em alguns campeonatos é que, às vezes, a pessoa faz a inscrição para a categoria dela intermediária e ela, de repente, chega e não tem adversário. Aí tem ainda, né? Infelizmente. Aí tem o adversário, mas tem um adversário do peso dela que também não tem luta, e esse adversário é da categoria avançado. Então pode-se casar a luta caso haja um acerto com os treinadores, no caso, com os atletas, mas viu, Márcio, já há essa divisão realmente, só que, como eu digo, é com relação, novamente eu falo, é olhar sempre as regras. Se a pessoa está olhando as regras, a pessoa já vai ver que existem essas divisões. Essas divisões... É isso que eu ia falar. Eu acredito que ele não tem participado dos nossos últimos eventos, né? Porque nos nossos últimos eventos a gente já incluiu a categoria iniciante aí nas competições de stand-up. Tá vendo? Então, isso, ó, você vê como é que é importante com relação a isso. Mas o foco realmente para que a gente vê nas lutas ali, o cara chega nessa categoria intermediário, já são ótimas lutas, não só no Brasil, como no adulto. E aí tem as categorias avançadas. Aí, claro, dentro da que pode vir a casar, né, dizendo que possa vir a casar as lutas, eles, tipo assim, aí eles vão lutar. Mas como a própria professora disse, já foi até introduzida, no caso, essa categoria iniciante. Só que eu falo para vocês, é muito difícil, assim, dos campeonatos que eu tenho arbitrado, que eu tenho visto, principalmente de luta, é muito difícil vir um atleta iniciante. Porque para subir, para lutar, eu vou ser bem sincero para vocês, não é qualquer um que mete a cara, não. Isso não é qualquer pessoa que chega de hoje para amanhã e fala, eu vou subir e vou lutar. Atleta que é consagrado, atleta que é coisa, ele treine na base. A gente sente como é que é o nervosismo. Então, quer dizer, um atleta iniciante, primeiro, o cara iniciante ele tem que ter total, assim, consciência de que vai ter outros iniciantes na categoria dele. E eu vou falar, novamente, voltando lá atrás do que eu disse. Eu já era um faixa preta, primeiro dan de karatê, eu fui lutar numa categoria intermediária. Quer dizer, esse cara iniciante, ele é um cara totalmente leigo. Às vezes o cara entra, o cara não é leigo com relação à luta, não é assim, mas ele não se sente pronto para lutar no avançado, ele vem numa categoria intermediária, pode vir até numa categoria iniciante. Mas e aí? A gente vai poder saber disso? É difícil. Sim. É difícil. Às vezes poderia ser assim. Na ficha de inscrição, o atleta sabe discriminar assim, quanto tempo ele tem de arte marcial, quanto tempo ele tem. Porque o que acontece? Ali você já sabe se a pessoa pode ou não. Isso, porque, às vezes, nem sempre o atleta é verdadeiro. Bom, aqui tem uma colocação aqui do Pablo, né? O Tinho é o Pablo. O Pablo lá do Pará. A gente já está quase terminando aqui o nosso tempo. E ele fala, uma ação que contribuiu muito para o crescimento do stand-up foi a formação dos professores. Isso contribuiu muito e estamos aguardando para mais momentos como esse. Agora, falando a você, Edson, enquanto diretor de arbitragem de stand-up, quais são os planos dos nossos próximos eventos? Já falando aí de futuro. Vamos lá.
Os planos são, eu vou ser bem direto, novos cursos, formação de novos árbitros. Eu quero, tipo assim, formar novos árbitros, não só de São Paulo, como do Brasil todo, e até mesmo de fora, como já veio, tipo assim, pessoas do Chile, no caso, participar. Eu já dei um curso mesmo lá no Chile. Então, os planos são trabalhar com árbitros laterais e trabalhar específico com árbitros centrais, porque a partir de um determinado momento, talvez eu fique assim, já até adiantando para a professora, talvez com árbitros, assim, eu vejo dentro da possibilidade, eu fique até como árbitro-chefe de mesa, porque o que acontece? Eu ficando ali como árbitro de mesa, eu vou ter total condição de observar todos os árbitros laterais, o árbitro central que esteja. E outra coisa, o árbitro-chefe de mesa, ele é o único que pode até mudar o resultado de uma luta. Mas isso ele tem que ter consciência, ele tem que ter conhecimento para que, de repente, às vezes o árbitro, no erro do árbitro, o árbitro saber que ele tem condições. Porque não adianta ter uma pessoa que esteja sentada na mesa, às vezes, que saiba menos que o árbitro central, porque aí é difícil. Mas a partir do momento que eu começar, esses são os planos realmente, trabalhar, formar mais árbitros laterais, árbitros centrais, e aí vamos nos campeonatos que tiver cada vez mais, e vamos trabalhar os campeonatos que tiverem, por exemplo, estaduais que tiverem, sabe? Eu sempre me disponho a estar aí arbitrando, estar aí dando curso. Enfim, a Liga Brasileira vai estar fazendo sempre o melhor para o desenvolvimento do Sandá, com certeza. Perfeito. Edson, então eu peço que você faça as suas considerações finais. E aí já dá aquele recado lá, né, para o pessoal iniciante, qual é o conselho que você dá para o pessoal que está iniciando no stand-up, o pessoal que está nos assistindo agora, quem vai assistir depois, porque a gente sabe que tem um pessoal que assiste depois. Tá, primeiramente, olha, é uma honra estar falando com vocês. Eu falei com a professora Rosane aqui, antes de a gente chegar no ar aqui, que eu estava mais nervoso do que quando eu vou arbitrar e quando eu lutava, porque apesar de ter muita coisa ainda, sabe, praticamente eu falei um quinto daquilo, sabe, de tudo que poderia falar, mas eu estava meio nervoso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: Kung Fu é uma arte maravilhosa, tanto as formas como o Sandá. Se você faz, não pense só com relação na luta, pense na sua saúde, pense naquilo que você está aprendendo. Use a arte marcial para que você não seja só um grande atleta, mas que você seja uma pessoa melhor. Leva o Kung Fu para todo lugar onde você for, se portando, pensando, sabendo que você também você tem possibilidade, se você poder ficar por fora de confusões, por fora de discussões, porque a pessoa que pratica arte marcial, ela é uma pessoa centrada, é uma pessoa que tem equilíbrio, é uma pessoa que tem respeito. Então, todas as qualidades positivas são dadas pela arte marcial. Então, é isso que eu quero falar para todo mundo, que quem está hoje também aí fazendo, começando, não tenha pressa. Não tenha pressa. Simplesmente aprenda, simplesmente se dedique. Cada um tem o seu tempo. Para você chegar a uma faixa preta, alguns têm um tempo, outros têm outros, mas o mais importante é que todos cheguem preparados. Porque faixa preta, como a gente fala, só serve para segurar a calça. Mas o que é mais importante é o conhecimento. Então, esse conhecimento que você vai ter para a vida toda. Então, só isso que eu quero falar. Eu quero falar que eu estou aqui de coração. Hoje estamos aí na Liga Brasileira. E podem contar comigo. As pessoas que já me conhecem há mais tempo têm o meu contato. Mais vezes eu vou juntar aqui com a professora, com o Cifo Paulo. Hoje em dia tem o Google Meet aí, né? Que tem isso aí, a possibilidade que a gente pode vir a fazer reuniões, que a gente pode fazer até cursos online, se for necessário. Enfim, vamos trabalhar de uma maneira assim para o Sandá crescer cada vez mais dentro da Liga. É isso aí, eu agradeço novamente a oportunidade, agradeço a todos que estão aqui, né?
E vamos lá, Kung Fu na veia, Sandar na veia. É nóis. Muito obrigada, Edson. Muito obrigada por sua Eu que exposição. agradeço você. Então, no coração, sempre, todos vocês, todos. E vamos lá. Vamos, olha, só uma última coisa. Se cuidem, que infelizmente a gente tem observado amigos nossos aí, infelizmente, que já se foram por causa dessa doença trágica que está aí, é muito triste, sabe? Então, vamos se cuidar. E tudo isso vai passar. No momento que passar, a gente vai poder se encontrar, a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder rir, a gente vai poder viver cada vez mais essa família que a gente tem. Mas cuidem, use álcool gel, use máscara, tomem cuidado, não brinquem, que isso não é brincadeira. Vai poder chegar um momento que a gente vai poder fazer tudo aquilo que a gente gosta e abraçar as pessoas que a gente ama. Mas, por enquanto, vamos lá, vamos se manter. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, um abraço. Bom, pessoal, então esse foi o nosso bate-papo com o Edson, nosso diretor de arbitragem de Sandar de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Na próxima quinta-feira, o nosso bate-papo será com o mestre Afonso. Espero todos vocês aqui mais uma vez com a gente, nesse mesmo horário, às 19 horas. Muito obrigada a todos vocês por ter ficado com a gente até agora. E até quinta-feira. Tchau, muito obrigada. Boa noite. E como o Edson disse, cuidem-se, fiquem bem.